E nós voltamos mais uma vez trocando ideias com você, justamente neste dia, falando sobre o encontro entre essas duas realidades, a realidade da psicologia e a realidade da espiritualidade. Todos nós temos, podemos dizer assim, não sei se eu vou errar, os dois convidados ali, eles vão me dizer depois se eu erro, se eu estou errando, mas dentro de nós existem esses dois espaços, o espaço para a psicologia, porque nós temos a nossa psicologia, e o espaço para a espiritualidade, porque temos essa necessidade de sair de nós e ir em busca de algo maior do que nós. E nós estamos aqui também com um dos nossos convidados aqui, que hoje está conosco e que ele tem também uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos, sou de Passos, Minas Gerais. Eu queria fazer uma pergunta para o psicólogo. Eu queria saber qual o ponto de convergência, e se há esse ponto de convergência, da psicologia no tratamento e na cura do deserto espiritual. Muito obrigado. Ellison. Bom, vou tentar entender, né? Eu sei que, pelo meu conhecimento, na literatura, por exemplo, na história de Teresa d'Ávila, né? Ela fala... São João da Cruz. São João da Cruz, né? Tem aí uma literatura de alguns santos que falam desse momento de deserto espiritual. Veja bem, talvez o padre possa explicar isso melhor, mas quando nós utilizamos esse termo, nós estamos falando de um momento que parece ser um momento de ausência de prazer, que pode ser, por exemplo, para alguém que esteja vivendo um vazio existencial ou uma falta de sentido na vida, mas não é. Por quê? Porque o vazio existencial, a falta de sentido na vida, é um problema existencial que precisa ser tratado. Quando eu dou um nome e um sentido para isso, e na minha espiritualidade, na espiritualidade da pessoa, ela fala que ela está vivendo um deserto espiritual, ou seja, ela não está tendo essa vivência prazerosa, mas ela está tendo um sentido nessa vivência. Então, é uma vivência, sim, de deserto, mas é uma vivência em que ela está encontrando sentido para isso. Então, não parece ser um problema para ser enfrentado pela psicologia, mas sim no campo da sua fé, no campo da sua espiritualidade. Agora, claro, se, na verdade, ela está sofrendo, se, na verdade, ela não está encontrando sentido e outras pessoas dizem para ela que isso é um deserto espiritual, aí ela precisa de ajuda psicológica, e não uma ajuda apenas espiritual. Pensando no plano da fé, e no meu coração vem a imagem de Jesus no Getsêmani. Jesus que chega ao extremo e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Certamente, naquele momento, nosso Senhor também experimentou humanamente e espiritualmente a dor, o sofrimento e talvez até a ausência de Deus, a ausência do Pai, o silêncio de Deus, como muitos dizem, alguns autores da fé e a literatura cristã. Mas daí, percorrendo tantas escolas de espiritualidade que nasceram da experiência, a Noite Escura de João da Cruz e outros tantos mestres de espiritualidade, talvez as consequências sejam humanas, emocionais, psíquicas, mas que tenham a sua raiz na experiência de fé. Santa Teresinha também faz essa experiência, onde está Deus, e ela gostaria também de experimentar na alma e no coração, nos sentimentos, como que vive alguém que não crê. E dizem que ela fez essa experiência. Então é claro que não é fácil, não é, Ellison, Padre Anderson, a gente distinguir, já diagnosticar a raiz, mas nós tratamos com elementos e podemos perceber elementos mais humanos, mais psíquicos e elementos mais espirituais no nível da fé. E o sentido que tem também o sofrimento. Nós não precisamos buscar o sofrimento e, obviamente, nós temos sempre que evitá-lo. Mas há momentos na vida em que o sofrimento vem. E como eu vivo, a vida não perde o sentido porque eu estou sofrendo. Muito pelo contrário,
são grandes obras, grandes feitos, grandes atos do ser humano surgem justamente em momentos de sofrimento. Né? Então, nós vamos ver aí também essa experiência. Nós vivemos hoje numa sociedade em que nós fugimos de qualquer sofrer e tentamos evitar que os filhos nossos sofram de qualquer coisa. Desde um esperar a hora de comer, o esperar para receber o presente na hora certa, desde um dizer um não. Então, a gente vem aí não educando para uma criação, para que a sociedade seja de fato criativa, de fato dona dela mesma, mas a gente vem educando para que as pessoas fiquem dependentes e aí frágeis, porque aí qualquer resquício de sofrimento parece que não tem mais jeito. Né? Então, por exemplo, eu trabalho com casais, até hoje mesmo, eu e a minha esposa, a Edvânia, a gente lançou o curso para noivos, está lá na Amazon, justamente falando sobre essas reflexões, sabe, padre? Quantos casais decidem se separar com o primeiro probleminha, com a primeira discussão, com uma ilusão de que existe um casamento perfeito, como se existissem pessoas perfeitas e casamentos perfeitos. Isso não existe, isso é uma ilusão. A vida sem sofrimento é uma ilusão. Todos nós sofremos, sejam sofrimentos emocionais, sejam sofrimentos sociais, sejam sofrimentos físicos. Em algum momento a gente precisa enfrentar situações e a gente precisa ter coragem. Obviamente que no caso das separações há aí motivos e situações que o casamento, obviamente, não fica inviável, mas o que a gente vê, e o ponto que eu estou dizendo aqui, relacionado à pergunta do deserto espiritual, tem a ver com a fuga de um sofrer que muitas vezes todos nós vamos ou estamos enfrentando na nossa vida. Faz parte. Faz parte. Da vida. Exato. Né? E nós, seja na espiritualidade, seja na psicologia, sabemos que faz parte, né, o sofrimento. O infelizmente de hoje é que as pessoas fogem pensando que vão poder fugir. Mas uma hora ou outra, ele vai chegar, vai bater a porta. E é aí que está o que fazer quando ele chegar. Né? O que fazer quando esse deserto, seja um deserto espiritual, na linha da espiritualidade, como os santos viveram, mas seja o deserto do sofrimento da vida, o deserto da perda e tantas outras formas de sofrimento, mais cedo ou mais tarde chega, de uma maneira ou outra, e aí nós, da linha, seja da espiritualidade, seja da psicologia, precisamos levar as pessoas a compreender. Faz parte, e é assim. Agora, como viver com isso, dando um sentido a cada uma dessas experiências, eis aí a resposta que você precisa buscar. Fernanda. A Beatriz Costa diz assim: estou começando minha terapia, pois fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. Faço uso de remédios, mas não consigo ver melhora. Será que é algo mais espiritual do que psíquico? Pois é. Pois é, agora a pergunta veio para os dois. É importante também a gente esclarecer as pessoas que têm o psiquiatra e o psicólogo, remédio e terapia. Muita gente pensa que apenas tem que tomar remédio. Estou ansioso, vou no psiquiatra, tomar um remédio e não estou melhorando. Bom, mas eu preciso fazer um trabalho, eu preciso trabalhar as causas dos meus problemas. Então, qual é o caminho mais esperado, mais desejado aí? É que primeiro você procure um psicólogo, o psicólogo faz um psicodiagnóstico, o psicólogo tem técnicas para isso, e o psicólogo vai perceber, olha, você precisa de medicamento, então você precisa de uma ajuda além da terapia. Então, o psicólogo encaminha para o psiquiatra. Esse seria o caminho normal. Ou, de repente, é o clínico que encaminha para o psiquiatra. Ou a pessoa vai no psiquiatra, mas é importante fazer a terapia. Não é apenas uma coisa de tomar remédio. Né? Principalmente esses transtornos de ansiedade, pânico, depressão. Poxa, tantos e tantos transtornos que afetam a nossa vida nos dias de hoje. Precisamos ter essa ciência de que é preciso, sim, fazer a terapia, falar,
colocar para fora e encontrar as causas primeiras aí do que está levando ao transtorno de ansiedade. E daí, certamente, o Ellison, se atendesse a Beatriz, perguntaria: Beatriz, você é católica? Você frequenta a igreja? Você faz quanto tempo que não se confessa? É claro que você não pode fazer isso, mas indicar para a religião, para a sua fé, e certamente por ela estar nos assistindo, deve ser uma católica, e nós pensando no plano da fé. Nós temos os sinais da graça de Deus, os sacramentos, e 2 deles são os sacramentos da cura, o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Às vezes essa pessoa, não é o caso da Beatriz, mas aqui apenas citando um exemplo, há muitos anos não se confessa, carrega uma culpa que não tem coragem de dizer para ninguém, e no momento da graça, da celebração do sacramento da reconciliação, essa pessoa experimenta realmente essa libertação, experimenta a ação de Deus. É claro que não podemos generalizar, cada caso é um caso, mas no plano da fé, é isso que nós também perguntamos e questionamos: onde está Deus na sua vida? Onde está Deus na sua vida? E se a gente puder, então, dizer em nome de Deus, Ele sempre nos responde: eu estou onde você me colocou. Eu estou exatamente no lugar em que você me colocou. E interessante isso que o senhor traz sobre as culpas, né? A própria psicologia também traz essa realidade da confissão, né? Como, até mesmo podemos dizer, como um processo terapêutico, né? E que, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, têm vergonha, receio de confessar com o seu pároco. E, às vezes, carregam ali uma situação porque não tem uma oportunidade de confessar com outro pároco, né? Eu não sei se o senhor viveu a experiência, mas se viveu também, não vem aqui ao caso trazer. Mas quantas vezes a pessoa sofre, e sofre, às vezes, longos anos, porque tem vergonha de confessar aquela determinada situação. E o senhor bem disse como é saudável, seja do ponto de vista da espiritualidade, também da psicologia, você dizer fiz, assumir. Porque hoje, eu posso estar enganado, mas a gente vive num mundo que esqueceu o que significa a culpa e no lugar da culpa colocou vergonha. Exato. Né? A pessoa tem vergonha do que fez e esconde-se na vergonha, mas não tem coragem de assumir. Eu fiz e eu preciso de ajuda, e fica carregando aquilo durante muitos e muitos anos. Não sei se vocês concordam ou discordam, se eu estou falando alguma besteira, Sim. mas é uma coisa que pelo menos eu percebo, seja no lidar com pessoas, que muitas vezes a vergonha ocupou o lugar da culpa, né? E até a igreja já, de quantos séculos, minha culpa, minha máxima culpa. Sim, sim. A verdade realmente ela liberta, né? Tanto evangelicamente falando, Cristo fala isso, mas também no campo da psicologia, porque a culpa ela é causa também de neuroses, ela é causa também, e obviamente que a culpa ela tem um lugar. Quando nós falamos culpa, é importante que o ser humano sinta culpa. Freud falava isso, né? Para organizar a sociedade, se nós não tivéssemos culpa, ia ser uma bagunça total. Infelizmente, hoje se diz, não sinta culpa. Exatamente. Você não é culpado, você não pode ser culpado. Exatamente. Esse que é o problema. E às vezes distorce até a própria psicanálise, que quer fundamentar isso numa psicanálise que não é verdade, né? Não é fato. E Frankl vai dizer do sentido desse sentimento de culpa. Bom, eu sinto culpa, eu preciso questionar a minha consciência. Por que eu estou sentindo isso? Mas não só por quê, para quê? O que eu faço com a culpa? Eu preciso fazer algo. Ela não é um presente que eu devo guardar e não mostrar para ninguém. E aí surge a vergonha que me impede de ser quem eu sou. Então, eu preciso verbalizar isso, eu preciso fazer algo com isso, eu preciso me mobilizar. Então, é importante termos essa ciência de que a culpa ela precisa me mobilizar. Se ela não me mobiliza e, ao contrário, ela me traz vergonha, não está no lugar certo. Do ponto de vista espiritual, padre, como é que o senhor vê essa realidade no atendimento às pessoas, no contato com as pessoas? Como é que isso está e como é que nós, do ponto de vista espiritual, podemos levar as pessoas a essa consciência do que o Ellison acabou de dizer,
que é necessária a culpa, mas não a vergonha. Porque a vergonha me esconde e a culpa me expõe. Padre Anderson, nós que estudamos teologia, história da igreja, história dos sacramentos, nós sabemos que o sacramento da confissão, ele surgiu no momento em que as pessoas entravam no grupo dos penitentes. Eles não poderiam frequentar os sacramentos, não poderiam ficar o tempo todo da celebração. Eles ouviam a palavra de Deus, mas depois eles se retiravam. Eles ficavam do lado de fora da igreja, acusando-se. Era uma confissão pública. A confissão auricular, a confissão individual, ela surge já na Idade Média, não é? E às vezes eu dou curso de sacramento da penitência e digo assim, nós teríamos coragem de fazer isso? De subir no púlpito, pegar o microfone e dar o testemunho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. É claro que a igreja não pensa por aí. Embora muitos grupos, como dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, e mesmo os grupos de renovação carismática, existe o momento do testemunho. O neocatecumenato também. O neocatecumenato. Então, as pessoas vão lá e testemunham o que fizeram. Não entra em detalhes, mas diz, eu tive uma vida assim, eu fiz más escolhas, enfim. E quando o Elison comentava, é algo que eu digo também, na perspectiva da espiritualidade. Sempre no início da celebração da missa, nós pedimos perdão a Deus, minha culpa. Nós não justificamos. Nós até podemos ter ali algumas coisas que nos condicionaram a errar, mas de pecado ou de erro, e para nós o erro é pecado, a gente não se justifica, a gente se acusa. Eu fiz errado, mas eu quero melhorar, eu não quero repetir. Uma das piores doenças psicológicas é a psicopatia. O que é um psicopata? Psicopata muitas vezes está relacionado a pessoas que cometem crimes, sejam sociais, pessoais, mas são pessoas que não sentem culpa. Se nós vamos gerando uma sociedade em que as pessoas não podem sentir culpa, a gente foge da culpa, a gente dá um jeito de burlar a nossa culpa, a gente tem que ser feliz, nunca faz um exame de consciência, nós vamos gerando convívios doentios, profundamente doentios. E nós vamos vivendo, e aponto isso principalmente no âmbito social, no âmbito político, no âmbito em que a nossa sociedade sofre, as pessoas ficam com medo de discursos onde ninguém tem culpa. Né? Então, é importante que líderes sociais, que pessoas que estão à frente da igreja, da política, o professor, o pai, a mãe, assumam diante dos filhos, diante da sociedade, olha, errei, eu erro. Sim, isso é normal, eu erro. E porque eu erro, eu sou capaz também de reconhecer e buscar novas soluções, buscar ser uma pessoa melhor. Então, o ser humano precisa fugir, na verdade, o ser humano precisa enfrentar, nós precisamos enfrentar que nós não somos poderosos, esse discurso totalitário, né, aquela pessoa que não tem culpa, isso não existe. Todos nós somos falhos e reconhecer isso é um ato de humildade que traz e gera um ambiente saudável, um ambiente de um convívio saudável no grupo em que nós vivemos. Muito bem, muito obrigado. E é uma coisa interessante que essa é uma realidade que nós precisamos aprofundar muito na nossa sociedade de hoje, seja como padres, como pastores, mas também como profissionais da área da psicologia, porque você disse uma coisa muito séria. Nós estamos, não sei se eu vou exagerar, mas nós estamos criando uma sociedade de psicopatas. Né? Claro, não do ponto de vista clínico, mas Exato. do ponto de vista cultural. Sim. Né? Infelizmente, do ponto de vista cultural. Onde? Eu fiz, mas eu me escondo naquilo que eu fiz. E eu não assumo a culpa. Porque quando eu assumo a culpa, eu me exponho e peço ajuda. Quando eu não quero, né? E é o grande problema, como eu disse, de pessoas que vão confessar, não vão confessar com o próprio pároco, ou se, não, eu não vou confessar com aquele psicólogo, ou entra num determinado assunto, sai dali, falando, só até aqui, não sei se você já viveu essa experiência, porque com certeza você tem a pessoa que fala, não, doutor, o senhor entra só até aqui, daqui para cá o senhor não entra mais.
Sim. Ok, então passar bem, né? E a cura passa pela responsabilidade. Enquanto eu não me responsabilizo, eu não me encontro. Eis a grande coisa, a responsabilidade. E agora, eu tenho aqui um CD do meu irmão Newton Júnior, da comunidade Pantocrato, Ser de Deus. Esse CD contém 13 músicas e no próximo final de semana, no dia 14 de novembro, estará acontecendo aqui o lançamento do CD do Newton Júnior. Ele é um consagrado celibatário da comunidade Pantocrato e está lançando este CD novinho, está até quentinho aqui na minha mão, acabou de sair da fábrica. Newton Júnior, Ser de Deus. No dia 14 de novembro, estaremos dentro do encontro das novas comunidades aqui na Canção Nova e no dia 14 de novembro estará acontecendo o lançamento do CD do Newton Júnior. Então você, se puder vir, venha, se não puder vir, acompanhe pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Newton Júnior, Deus abençoe você e que eu posso testemunhar que essa é uma frase que realmente ele vive. Ser de Deus, é um homem de Deus. E ali a minha diretora já está mostrando a placa, ela já está dizendo para que eu cale a minha boca, que já está na hora, nós terminarmos, ela fica ali. Mas eu tenho só a agradecer a vocês, agradecer a Fernanda primeiramente. Muito obrigada, padre. Foi uma alegria. Muitas perguntas ficaram por aí, mas aí, conforme nós conseguimos, nós vamos responder. Vamos responder. Isso mesmo. Muito obrigado, Muito Fernanda. obrigada. Foi ótimo. Deus abençoe. Viu? Amém. Responderam as suas perguntas? Sim, sim. Fiquei Quando- bem satisfeita. Ficou satisfeita? Ótimo. Ellison, muito obrigado mais uma vez. Uma alegria sempre estar aqui. Eu acho que dentro das nossas limitações, temos que reconhecer também que, obviamente, que talvez existem muitos psicólogos que podem estar ouvindo e podem estar pensando, puxa, eu falaria isso, eu falaria aquilo. Obviamente que dentro da nossa limitação a gente espera que tenha colaborado aí com a compreensão de todos. Muito obrigado. Padre Rafael, muito obrigado, Padre Rafael. E o senhor é anjo, inclusive, no nome. Padre Rafael Querubim. Querubim, meu sobrenome. Muito bem, Padre. Muito obrigado. Agradeço ao Padre Anderson, agradeço ao Sistema Canção Nova, a essa comunidade, pela abertura, pela familiaridade com a nossa congregação. Nós temos aqui um acesso grande, um relacionamento bonito. Os alunos, muitos seminaristas aqui da Canção Nova estudam na nossa faculdade, em Taubaté. Alguns são meus alunos, um abraço para eles. E a gente se sente muito feliz de estar aqui partilhando a nossa fé e trocando ideias. Muito bem, muito obrigado. A vocês que estão aqui também, temos ali de São José do Rio Preto, de Ribeirão Pires, de Passos e temos ali também um seminarista que veio com o padre, né, com o padre Mateus, seminarista do 3º ano de filosofia, né? E ali do outro lado temos 2 filhos do Ellison. O Ellison hoje veio acompanhado, olha lá. Fazer a festa. Muito bem, vamos ficar em pé. Vamos pedir a bênção de Deus para que nós possamos ter uma semana abençoada em busca da verdade que é Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito bem.